Fala casais! Hoje nós falaremos sobre um assunto que não se fala na escola, pouco se ensina na igreja ou de maneira incompleta, mas que pode transformar o seu lar. Muitos casais vivem crises no seu casamento pelo patrimônio financeiro que não construíram, pelos investimentos que não fizeram. E nesse vídeo nós vamos falar como investir com princípios bíblicos para que vocês tenham paz no relacionamento de vocês. E para começar o nosso primeiro princípio, antes dele eu preciso que você se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Nós estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil e vocês podem fazer parte desse projeto conosco, levando essa mensagem de educação financeira, transformação financeira para os lares. Nós acreditamos que casais podem viver financeiramente de maneira feliz, harmoniosa, prosperarem, investirem, se planejarem, construírem uma vida financeira saudável no seu lar e no seu relacionamento. E nós podemos fazer isso através dessa mensagem, desses conteúdos que estão aqui no canal, para transformarmos famílias e evitarmos divórcios na nossa sociedade por conta de vida financeira. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vamos ao nosso primeiro princípio. Pega a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta para você anotar e nós construirmos juntos esses princípios poderosos na vida financeira de vocês. Eles serão muito importantes para que você traga à memória nos dias desafiadores, nos dias de tomar decisões, traga à memória aquilo que te dá esperança, os fundamentos básicos daquilo que a palavra nos diz para a sua tomada de decisão financeira. O nosso primeiro princípio é o princípio de que a paz é um mandamento. João 14, 27 diz assim: Deixo-vos a paz, Jesus nos falando, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Esse princípio nos traz clareza que nada deve roubar a nossa paz. E tá aí um assunto que mexe, influencia muito a vida dos casais, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria na tomada de decisão, por não saber lidar com o dinheiro no relacionamento, porque são duas histórias diferentes, duas pessoas completamente diferentes. Este é um assunto que tem roubado a paz de muito casal. E não à toa, este é o segundo ou primeiro maior motivo de separação entre casais. A área financeira. Ela rouba o sono, deixa pessoas mais ansiosas, com insônia, com depressão. É um assunto que mexe muito com as nossas emoções e rouba, tem a capacidade ou potencial de roubar sim a nossa paz. E o primeiro princípio que eu quero estabelecer com vocês aqui é o princípio de que a paz é um mandamento. Diante de situações, desafios, crises financeiras ou visões de futuro, projeto que vocês tenham, coloquem diante do Senhor as suas aflições. Coloquem diante do Senhor as suas súplicas, como dizem Filipenses, e a paz, que excede todo entendimento, invadirá o seu coração. A paz é um justo juiz na nossa tomada de decisão financeira. Mas eu sei que muitos casais que estão assistindo esse vídeo agora não têm paz em relação às suas finanças. E é muito importante que nesse momento você pegue um papel e uma caneta e anote. Quando você para e pensa na vida financeira que vocês estão levando hoje, como um casal, o que tira a sua paz? Falta de planejamento? Falta de clareza? Falta de visão de futuro? Dívidas? O que está tirando a sua paz? Falando de maneira mais racional, o que está tirando a sua paz? O que te faz ficar sem dormir? O que te faz ficar com insônia, com ansiedade, com medo do futuro? O que te faz viver uma vida sem paz quando você olha para as finanças do seu relacionamento? Faça esse mapeamento, escreva cada um dos itens e posterior a essa escrita, coloque abaixo o que eu poderia fazer ou como seria a minha vida para que eu tivesse paz financeira, para que eu alcançasse essa paz financeira. Só esse processo de mapeamento, de consciência, vai começar a trazer um pouco mais de clareza para vocês como casal entenderem que existe um caminho para a paz. Existe um caminho para construir essa paz financeira, que exige a consciência do que me tira paz. Existe um plano de ação a partir do momento que eu sei o que vai me trazer paz.
Se eu estou com dívidas, é ligar para os meus credores e falar: eu não consigo pagar, ser honesto e deixar de fugir. Se eu não tenho visão de futuro, sentar com meu cônjuge e escrever os nossos próximos 3, 5 anos, os sonhos, os objetivos. Se eu não tenho organização financeira, clareza de quanto recebo, de quanto gasto, e isso me tira paz, fazer uma organização e um planejamento básico, eu consigo agora definir onde eu estou e o que me tira paz e o que me traria paz. E agora eu tenho um plano de ação muito mais claro e objetivo dentro desse princípio para que as finanças de vocês tragam paz. E o segundo princípio é o princípio da semente. Olha só o que diz em Eclesiastes 11:6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse princípio nos fala sobre investir, sobre lançar sementes para colher frutos, mas ele nos traz muitos ensinamentos. E o primeiro deles é: lance a sua semente. Quantos casais estão negligenciando esse princípio ao receberem as suas sementes, os seus recursos todos os meses e gastarem 100% do que ganham? Ou gastarem mais do que ganham e quando o salário chega às mãos, as sementes chegam às mãos, são consumidas 100% com gastos passados. Quantos empresários e empreendedores vivem esse dilema de salário versus faturamento da empresa, não tem uma separação clara dessa vida e não conseguem gerar sementes para plantar para o futuro. Esse princípio nos fala sobre investimento. Invista, plante de manhã e de tarde não fique esperando. Nossa, será que a ação que eu comprei vai subir? Será que o título público que eu comprei me rendeu quanto de hoje para amanhã? Olha só, eu já vi muitos casais questionando: mas eu não vou investir porque rende tão pouquinho. É como alguém que joga a semente na terra e fica ali, ó. Nossa, não vai crescer, não vai nascer, o que vai acontecer? E esse princípio nos traz essa clareza. Ei, você lançou a sua semente, comprou o título público, comprou uma ação, investiu em Bitcoin, investiu em fundos imobiliários, você sabe o que você faz? Você lançou a sua semente com consciência e com clareza? Agora, meu amigo, minha amiga, continue lançando sementes de tarde. Não pare, continue lançando as suas sementes, porque você não sabe qual vai dar fruto ou se todas elas darão fruto. Observe que estamos falando não só sobre investir, mas também sobre diversificação. Existe um conceito no mundo dos investimentos que é: não coloque todas as suas cestinhas em um único ovo. Não coloque todos os seus ovos em uma única cestinha, porque isso pode ser muito prejudicial. Você pode perder essa cestinha e todos os ovos quebrarem. Investir todas as suas fichas em criptomoedas, por exemplo, é uma loucura. Investir todas as suas fichas e dinheiro em um único investimento é loucura. Diversificação, porque você não sabe qual deles produzirá ou se todos serão igualmente bons na sua produção. Nosso terceiro princípio, investimento com propósito. Olha só, antes de falar sobre esse princípio, eu vou deixar para vocês aqui esse card que vai falar sobre comunicação no casal, como vocês podem se comunicar financeiramente de maneira saudável e harmoniosa. Depois desses princípios, vai ser muito importante vocês conversarem e estabelecerem isso na vida financeira de vocês. Vamos lá, investimento com propósito. Olha o que diz em Lucas 14, do 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse princípio extremamente poderoso nos fala sobre objetivo. Olha só, um casal, não vai construir uma torre que deseja construir algo, que deseja comprar algo, que deseja fazer algo para o futuro, adquirir, comprar, construir, e não senta para planejar? Investimento com propósito. Para que vocês vão guardar dinheiro? Para que vocês vão investir dinheiro? Qual é o objetivo final? Quanto vocês precisam de recurso? Aquilo que vocês possuem hoje é capaz de produzir o dinheiro necessário para que no futuro vocês realizem esse sonho?
ou esse objetivo será um objetivo inacabado? Investimento com propósito. Quantos casais entram em financiamento de casa, de carro, usam o cartão de crédito sem planejamento? E aí, quando estão com um custo de vida muito alto, um custo fixo muito alto, já não conseguem mais lidar com as suas contas e despesas. Quantos casais você já conhece que tiveram que devolver as suas casas, por exemplo, porque entraram no financiamento pela emoção, sem se planejar, sem ter reserva, sem construir patrimônio financeiro? E isso acabou sendo muito prejudicial ao seu financiamento, à sua tomada de decisão. Investir e sentar para planejar é um princípio de sabedoria. Primeiro, qual é o propósito do destino desse dinheiro? Qual é o objetivo de vocês? Qual é o propósito de investir de vocês? Onde vocês querem chegar? Façam isso com diligência, façam isso com paciência. São os sonhos de vocês, eles são importantes, eles merecem o seu tempo e a sua atenção, planejando, definindo o melhor tempo, definindo o melhor momento de fazer o investimento. E esse princípio nos traz essa direção. Sentem, planejem, para que lá na frente o investimento de vocês, o sonho de vocês não se torne um pesadelo ou motivo de vergonha para vocês e para outras O pessoas. nosso quarto princípio está em Lucas 12:15. Diz assim: Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Por que esse princípio nos investimentos é tão importante? Porque nós somos movidos pela cobiça dos olhos, pela ganância dos ganhos fáceis e rápidos na vida financeira. É muito comum nós vermos pessoas gastando muito dinheiro com apostas. Temos visto aí a quantidade de pessoas viciadas em apostas esportivas, apostas no jogo do tigrinho, tentando a sorte grande, com ganância para conquistarem em pouco tempo o que não fizeram durante uma vida inteira. Vemos quantas pessoas já caíram em pirâmides financeiras, que lhe era prometido um retorno de 10% ao mês e que era algo impossível. Imagine só, se existisse de fato um investimento com 10% ao mês de retorno, todo mundo estaria multimilionário hoje com pouco dinheiro, porque o investimento de juros compostos é muito dinheiro sendo girado. Não faz sentido. Mas, diante das tentações do nosso dia a dia, nosso coração ele cai nessa cobiça dos olhos, das propostas, geralmente vinda de pessoas próximas. Você já teve uma proposta de investir num produto ou serviço que seria uma pirâmide financeira? Geralmente essa proposta vem de família. Você já passou por essa situação? Eu já passei por essa situação e acabei caindo e perdendo quando eu tinha 18 anos de idade. Perdi 10 mil reais, o que eu tinha de economia eu perdi entrando numa pirâmide chamada Telex Free. Já ouviu falar? Não vivam, não tomem decisões pela ganância, movidos pela ganância, pelo ganho rápido, pelo ganho imediato, porque na vida financeira, nos investimentos, o processo é de longo prazo. Investimentos constantes, de maneira constante, de maneira sólida, aumentando seus aportes mensais para que no longo prazo você alcance os seus objetivos de maneira prática, em paz e com tranquilidade no seu ambiente familiar. O nosso quinto princípio: enriquecer para a glória de Deus. Investir, enriquecer, multiplicar os nossos recursos para a glória de Deus. 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também vos dará a semente, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para que em tudo possais ser generosos, o que por nós, em muitos exemplos de ação de graça a Deus, fará com que vos multipliquem os frutos da vossa justiça. Esse texto nos traz o entendimento de que quem nos dá a semente é o Senhor. E se nós semeamos, não nos faltará sementes, porque Ele dá semente ao que semeia. E o Senhor multiplicará a nossa sementeira e aumentará os nossos frutos de justiça, enriquecendo-nos em tudo. Para quê?
para que através dos seus investimentos, da sua prosperidade, da sua abundância, você possa ser generoso, generosa, glorificar a Deus através dos investimentos, da riqueza, dos recursos que Ele tem confiado a você e você, de maneira competente, tem multiplicado, plantado, visto o fruto e multiplicado os recursos que o Senhor tem te confiado. Tantos casais fogem da riqueza, fogem dos recursos, se desfazem do dinheiro, tendo essa falta ou esse medo de ter o dinheiro e se acabar se corrompendo, mas o dinheiro com o coração correto é uma bênção na sua vida e no seu relacionamento. O Senhor faz questão de multiplicar as suas sementes para que você seja generoso, generosa, para que vocês como casal sejam bênção na vida de outras pessoas, enriquecendo a vocês e enriquecendo a outros. A palavra é muito clara, enriquecendo-vos em tudo. E isso inclui também a vida financeira, em todos os aspectos. Sejam ricos em tudo, para que vocês possam ser generosos e dar graças ao Senhor sendo exemplo, dar graças ao Senhor por tudo o que possuem. Isso é um princípio de investimento à luz da palavra. Amem a prosperidade do Senhor com o coração correto, com a intenção correta do coração, e o dinheiro não será um problema na sua vida, ele será uma bênção na sua vida, porque a bênção do Senhor, inclusive a financeira, ou principalmente a financeira, acrescenta e não causa dores. O nosso sexto princípio é: não tenha medo de investir. Olha só, lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 26. O Senhor dá os talentos conforme a capacidade de administração de cada um, então ele distribui 5, 2 e 1, conforme a capacidade. Vocês, como casal, recebem hoje conforme a capacidade de administração de vocês. Só que esse senhor vai e, quando ele volta, ele quer uma prestação de contas a partir dos recursos que ele deixou. No versículo 26, nós temos aquele que recebeu um talento, né? E lá no texto de Mateus 25, 26, diz o seguinte: o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Olha só como a própria Bíblia nos ensina, nos fala sobre investimentos com extrema clareza. Pelo menos deixe o dinheiro no banco, um CDB com liquidez diária, um Tesouro Selic, investimentos conservadores, com segurança, rendendo juros e ao longo do tempo se multiplicando. Olha só como o Senhor nos traz, à luz da Bíblia, esse direcionamento de boa administração, de boa mordomia com os recursos que ele nos tem confiado. E isso é muito importante. Não tenha medo, não guarde debaixo do colchão com medo de perder. O Senhor te confia e também confia na sua capacidade de administração. O nosso papel como mordomos do reino é aumentarmos a nossa capacidade de administração. Se eu invisto hoje num CDB, se eu coloco na poupança, eu tenho um nível de rendimento, 6% ao ano, atualmente. Se eu invisto num CDB, eu tenho 14% ao ano, com a mesma segurança. Agora, se eu não tenho conhecimento sobre investimento, de fato eu tenho medo de investir, talvez eu guarde debaixo do colchão. Mas aqui está o nosso dever como mordomos de estar, por exemplo, aqui no canal, assistindo vídeos de investimento, aprendendo sobre esse mundo financeiro, para que você multiplique os recursos que o Senhor tem confiado a vocês como casal. É um princípio muito poderoso que o Senhor nos dá a dica. Só faltou ele falar o produto bancário que esse mordomo deveria ter investido. Mas foi muito claro. Invista os recursos que ele tem confiado. Você tem várias maneiras de multiplicar através da sua empresa, dos seus negócios, de empreendimento. Tem várias maneiras de multiplicar. Mas nesse caso especificamente, ele deu uma diretriz específica. Ao menos deixe no banco para que o banco te pague juros e você multiplique os recursos que o Senhor tem te confiado. Vamos ao nosso último princípio de comunicação e transparência. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é a causa da divisão de muitos casais e muitas famílias. Não fazem acordo sobre a maneira que farão seus investimentos,
sobre uma definição de uma carteira de investimentos que seja adequada ao perfil do casal. Dentro desse processo, é muito importante que vocês tenham alguém que é especialista, se vocês não trabalham no mercado financeiro, para ajudá-los nesse processo de alocação e investimento dos recursos. Eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição para que vocês agendem, se vocês estão nessa fase de investir, construir patrimônio, e agendem uma conversa comigo, como planejador financeiro, para que a gente possa entender o momento de vocês, ter algumas dicas, direções, talvez um acompanhamento personalizado na vida financeira de vocês. Mas é muito importante, estejam em acordo, andem juntos nos investimentos e no alinhamento financeiro de vocês na hora de fazer os investimentos. E para a gente encerrar com chave de ouro, evite atalhos e ganância. Olha só, Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá aumento. Isso é princípio, isso é palavra. Sejam prudentes, zelosos com os recursos do Senhor. Evitem atalhos, evitem viver pela ganância nas vidas financeiras de vocês, porque o dinheiro desonesto não prosperará, ele diminuirá. Tenham paciência, sejam constantes, invistam à luz da palavra com alinhamento, juntos como casal. Eu vou deixar para vocês aqui um outro vídeo para que vocês continuem essa jornada de crescimento e avanço financeiro e vivam por princípios. E não se esqueçam, juntos vocês são muito mais fortes.